Eu sinceramente não encontrei nenhuma palavra na língua portuguesa que pudesse descrever o que Lula conseguiu fazer nesse discurso. Mas eu vou mostrar para você nesse vídeo. Vem comigo. Quarta-feira, 8 de novembro, Lula no evento de assinatura da ordem de serviço da duplicação da BR-423. Vamos por partes. O primeiro trecho que eu destaquei aqui da fala dele foi algo que ele trouxe logo no início do discurso. E não tinha como eu não falar sobre isso. Eu espero que ele marque isso perto de uma festa de São João, para a gente poder dançar o forró, já que o forró foi ontem aprovado uma lei que transformou o forró numa coisa muito importante desse país. Pois é, ele se refere à lei número 14.720 de 7 de novembro de 2023, que reconhece o forró, gênero musical nordestino, como manifestação da cultura nacional. A sanção dessa lei, por sinal, levou à assinatura de Lula, o presidente, de Margarete Menezes, a ministra da Cultura, e de Flávio Dino, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, que tem tudo a ver com a cultura nacional. E por que eu disse antes que não tinha como eu não falar sobre isso? Muito simples. Essa lei foi aprovada e sancionada, certo? Agora me responda, qual é a vantagem da aprovação dessa lei para o cidadão brasileiro? Qual é a vantagem da aprovação dessa lei para um cidadão nordestino que seja? Qual é a vantagem dessa lei para um próprio músico de forró? Pois é, o impacto mais significativo dessa lei para essas pessoas é o fato de que elas tiveram que ajudar a pagar para que essa lei fosse aprovada. Se você der uma rápida pesquisada aí na internet, você vai encontrar a informação de que um projeto de lei pode custar, da criação à aprovação, até 3,5 milhões de reais, ou até 4 milhões de reais, de acordo com a fonte da informação. Claro que isso não quer dizer que todo projeto de lei tenha esse custo exorbitante, mas o fato é que todo projeto de lei tem um custo, e esse custo é bancado com dinheiro público. E eu sei que o fato de que sou eu, Paulo, paranaense, que estou fazendo essa crítica, pode gerar comentários do tipo, mas ele fala isso porque não é nordestino, porque não faz parte da cultura dele. E mesmo que eu já tenha visitado o Nordeste, mesmo que eu goste de ouvir forró, eu não tenho o tal lugar de fala. E respeitar o lugar de fala do outro. Ok, eu vou mudar de projeto de lei então. Eu vou falar sobre um assunto que eu tenho lugar de fala. Eu e a minha esposa temos uma cachorrinha vira-lata caramelo, a Sapeca, que era uma cachorrinha de rua. Eu resgatei e adotei ela há mais de 8 anos. E agora que eu mostrei ela, eu vou ter que mostrar também o Woody, que está aqui embaixo com ciúmes, querendo aparecer também. E depois de tudo isso, o Vicente também ficou com ciúme e quis aparecer aqui no vídeo. Enfim, o projeto de lei número 1897 de 2023, que segundo o portal da Câmara ainda está em tramitação, aguardando designação do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, tem como objetivo reconhecer a expressão vira-lata caramelo como manifestação cultural imaterial do Brasil. O projeto é de autoria do deputado federal Felipe Beccari, de São Paulo, por quem eu tenho um grande respeito e admiração. Ele faz um ótimo trabalho em defesa dos animais. E eu também defendo os animais. Eu tenho uma vira-lata caramelo em casa, mas eu não tenho como não questionar qual é a vantagem da aprovação dessa lei, tendo em vista o custo que ela representa. O fato da expressão vira-lata caramelo ser reconhecida como manifestação cultural e material do Brasil não vai mudar em nada a vida dos vira-latas caramelo, não vai alimentar ou dar abrigo àqueles cachorros de rua que estão passando fome ou frio. E que fique claro que eu não estou falando sobre o trabalho de Felipe Beccari, não estou dizendo que ele não cuide dessa parte também, que ele não tenha outros projetos de lei que tratem disso. O que eu estou falando é sobre esse projeto de lei, sobre o dinheiro público gasto com esse projeto de lei, que poderia estar sendo melhor aproveitado, inclusive em benefício dos próprios vira-latas caramelo. E esse assunto, por sinal, pode se estender em uma discussão de horas e horas sobre, por exemplo, a cultura política brasileira, que leva mesmo os políticos com as melhores das intenções a, querendo mostrar trabalho, criarem projetos de lei que não beneficiarão ninguém, ainda mais quando comparados aos custos por trás deles. Mas vamos deixar essa discussão para um outro momento mais oportuno. Antes de continuarmos com o discurso, eu só quero lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tem muita gente por aí fazendo de tudo para que esse tipo de conteúdo não seja levado adiante. E a única forma que você tem de garantir que os novos conteúdos aqui do canal cheguem a você é ativando o sininho de notificações. Voltando agora ao discurso de Lula. Eu não sei se você está lembrado, mas um dia antes desse discurso que nós estamos analisando, na terça-feira, na abertura do Fórum de Investimentos, Lula disse que o governo passado é coisa do governo passado. E por que o Brasil ganhou respeitabilidade no mundo? Porque nós ganhamos as eleições, restabelecemos a democracia e não estamos fazendo procura de castas bruxas. O
O governo passado é coisa do governo passado. Eu tenho que pensar nas coisas do futuro desse país. Pois é, eu não sei nem se chegou a dar 24 horas para o discurso dessa quarta, em que ele já estava dizendo isso. E nós encontramos esse país semi-destruído. Praticamente todos os ministérios tiveram que ser reconstruídos. Claro, seu Lula precisava criar mais cargos para acomodar os seus aliados políticos e garantir a governabilidade. Afinal, o dinheiro não sai do seu bolso, sai do nosso. Quase todos os ministérios a gente teve que reconstruir, porque o que fizeram nesse país não foi pouca coisa. Porque o que foi feito com a economia brasileira foi um crime. Disse Lula, o presidente que defendeu e conseguiu articular a aprovação do fim do teto de gastos, a regra que impedia que um presidente esculhambasse a economia do país, como havia feito Dilma Rousseff, a companheira Dilma, que conseguiu levar o país a um quadro de déficit primário histórico. Lula chama de crime o fato de que, em 2020, no governo Bolsonaro, uma PEC permitiu furar o teto de gastos para que a União bancasse o auxílio emergencial, para socorrer os estados e os municípios em meio à pandemia, enquanto, por sinal, a esquerda estava fazendo aquela campanha do fica em casa, economia a gente vê depois. Para Lula, o auxílio emergencial em meio à pandemia é um crime, mas ele conseguir extinguir o teto de gastos para bancar o seu governo populista não tem problema nenhum. E ele ainda continuou. Que quem sabe um dia o Ministério Público faz a denúncia e quem sabe um dia essas coisas sejam julgadas. Porque não é possível governar um país com tanta irresponsabilidade. Disse Lula, o presidente que já antecipou que o governo, ao que tudo indica, não conseguirá cumprir a meta fiscal a qual ele mesmo se comprometeu. O presidente cujo governo já alcançou 100 bilhões de reais em déficit primário de janeiro a agosto desse ano, com projeção inclusive de fechar 2023 ultrapassando 140 bilhões de déficit, enquanto o governo passado, o irresponsável, fechou 2022 em um superávit primário de mais de 50 bilhões de reais. E não satisfeito em usar apenas essas narrativas mentirosas, Lula ainda conseguiu expor sua mentira e incoerência dentro de uma mesma frase, com o que ele disse logo em seguida. Foi pela primeira vez na história que o Congresso, eu sou muito grato a isso, aprovou uma decisão para colocar 168 bilhões para que a gente pudesse governar esse país. Porque senão o dinheiro tinha acabado em agosto desse ano. E nesse momento em que a gente está no primeiro mandato, só o ministro do Transporte vai investir na área de transporte 23 bilhões, o que é mais do que os 4 anos de investimento na área de transporte no governo passado. Ele afirma que assumiu um país sem dinheiro para nada e, ao mesmo tempo, cita o exemplo de um ministério, dizendo que esse ministério, só em 2023, gastará mais dinheiro do que o governo anterior gastou em 4 anos de mandato. E pior, se fosse verdade que ele tivesse assumido um país quebrado, essa gastança toda da qual ele se vangloria não é a mais pura prova de irresponsabilidade ao governar o país? E se você acha que as mentiras usadas por Lula para atacar o governo anterior nesse discurso foram apenas em relação à economia, calma, que logo em seguida ele trouxe também aquelas velhas narrativas do discurso de ódio e das fake news. Perdia-se o tempo de governança no gabinete do ódio, contando mentiras, fazendo fake news e falando mal dos outros. Sim, essa frase acabou de ser dita por ele, enquanto ele falava mal dos outros, enquanto ele usava as mentiras que eu acabei de mostrar para você e enquanto ele trazia explícito em seu rosto, seu tom de voz e em suas frases todo o ódio que ele sente pelo ex-presidente. E para encerrar esse vídeo, eu trago aqui uma das falas do encerramento do discurso de Lula. Você acabou de ver todos os ataques feitos por ele nesse discurso ao governo anterior, certo? Está aqui em vídeo, registrado. Está também no canal do próprio Lula no YouTube. Está no canal do governo no YouTube também. É inegável a existência desses ataques, certo? Pois bem, ele teve a capacidade, e eu não consegui encontrar palavras na língua portuguesa que pudesse descrever o nível disso que ele conseguiu. Ele teve a capacidade de encerrar esse discurso dizendo isso. Nós queremos esse país de muita paz, sem ódio, sem mentira, sem provocação. A mim, vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo.
porque para mim ele não existiu. Eu vou falar do futuro. Eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo. Sem falar uma vírgula do outro governo. Desculpa, depois dessa eu não consigo mais. Agora é o momento de você fazer a sua parte compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ver a verdade por trás dos discursos que são feitos no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.